Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, é comum a gente observar o aumento da incidência de doenças respiratórias. Quem mais sofre com isso, geralmente, são as crianças e os idosos. Bastou a temperatura daquela caída, a gente já começa a espirrar, tossir, né? A gente observa muito isso no inverno, quando começa a fazer mais frio. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente chamou a doutora Luísa Sajovic Conte, que ela é infectologista, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, possui residência médica e especialização em infectologia pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e pós-graduação em gestão de controle e infecção hospitalar pela Faculdade Inesp. Doutora Luísa, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara para a gente falar um pouco sobre esse assunto agora que as temperaturas caíram, todo mundo já começa a tossir e espirrar, é incrível, né? Todo inverno é a mesma coisa. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer. Sim, é fato. Então, caindo as temperaturas, aumenta a circulação dessas infecções, desses vírus que causam essas infecções respiratórias e realmente os idosos e as crianças são os mais suscetíveis. Então, por isso eles são os primeiros, né, os mais comumente atingidos e com quadros às vezes mais graves dessas infecções. Bom, a gente observa que os postinhos de saúde já começam a ficar mais cheios, né? As mães com as crianças, ainda mais a criança que está em idade escolar, que tem contato com muitas outras crianças, isso acaba agravando ainda mais, né, doutora? Com certeza, exato. É difícil, né, a orientação deles em relação à higiene, né, a higiene das mãos. Então, as crianças acabam, né, não tendo, né, o conhecimento para ter esse autocuidado, então eles acabam compartilhando brinquedos, objetos e, né, um pega, né, alguma coisa do outro em relação e acaba facilitando a transmissão pelo contato, né, porque o quadro gripal ele pode ser transmitido tanto por gotículas, mas também por contato com esse vírus em algum veículo, né. Falando primeiro sobre as crianças, né, essa questão da vulnerabilidade. Além dos hábitos, né, que a criança não tem tanto cuidado da higienização das mãos, leva toda hora a mão na boca, como a senhora disse, compartilha brinquedo ou outras coisas com outras crianças. Além disso, tem a questão do sistema imunológico ainda não estar formado? Com certeza, eles têm um sistema imunológico, às vezes eles não foram expostos ainda a todos os vírus, adenovírus e quadros, né, virais que uma pessoa mais velha já foi. Então, eles são mais suscetíveis mesmo por não terem tido contato com todos os agentes mais comuns. Em relação aos idosos, por que eles também sofrem mais nessa época? Da imunossenescência, né? Então, assim como outras funções nossas do organismo vão envelhecendo, o sistema imunológico ele também envelhece. Então, a gente chama isso, o termo técnico, a imunossenescência, mas com a imunossenescência eles têm uma resposta mais difícil, né, mais lenta às infecções. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de doenças respiratórias. A gente selecionou aqui sinusite, bronquite, asma, rinite, são várias na verdade, né, doutora? Se puder explicar um pouquinho a diferença entre essas principais? Sim, as infecções são todas infecções de vias aéreas, né? Então, aí são inflamações nas vias aéreas e essas inflamações elas podem ter causas alérgicas, infecciosas, entre as infecciosas virais, bacterianas e até mesmo fúngica ou outros, né, causadores. Então, elas são infecções que para a gente tratar vai depender da etiologia, né? Às vezes tem uma associação até de causas, né? Então, uma descompensação do quadro alérgico e um quadro infeccioso por cima, né? Ou até um quadro infeccioso descompensando um quadro alérgico. Então, o tratamento vai depender de um adequado diagnóstico, né? De uma adequada anamnese, diagnóstico médico para estar fazendo o tratamento adequado. E precisa ser tratado, senão pode agravar, né? Com certeza. As principais complicações, né, depende um pouquinho de cada doença, mas a gripe, por exemplo, ela pode ter como complicação as infecções bacterianas, que são causadas, se forem seios da face, sinusite, né? Se for em ouvido, otite, ou até uma pneumonia, e às vezes ela sobrepõe um quadro viral, né? Que depois acaba virando bacteriano e às vezes necessitando até de tratamento necessitando de tratamento antimicrobiano para efetivar e ter um sucesso terapêutico. E quem já possui alguma dessas patologias que a gente citou,
tem que ter algum cuidado específico com casa, ambiente de trabalho, ainda mais que a gente estava falando sobre a questão do inverno, né? Que isso se agrava. O que a gente pode fazer para tentar atenuar esses quadros? Sim, quem tem um quadro alérgico, né? Então, o mais importante é a gente ter cuidado com o meio que a gente vive, principalmente com onde a gente reside, trabalha, principalmente onde reside, dorme. Então, são preocupações com relação à limpeza, né? Tá mantendo o ambiente limpo, evitar passar vassouras, espanador de pó, porque eles mais espalham a poeira que depois volta a se decantar e continuam acumuladas. Então, tomar cuidado com carpetes, cortinas, tapetes, almofadas, que são coisas que acabam tendo acúmulo de poeira, né? Livros acumulados, né? Então, as pessoas alérgicas, quanto mais limpo for o quarto, e limpo que eu digo não só na limpeza, mas limpo em relação à decoração, menos objetos, né? Menos local onde possa parar a poeira. Exato, menos local onde possa parar a poeira. Doutora, a gente não pode deixar de falar de um assunto tão importante que é vacinação. Sim. E isso envolve tanto a vacinação da Covid quanto a vacina da gripe. Ambas já estão disponíveis na rede pública de saúde, né? Eu queria começar falando primeiro sobre a vacina da gripe. Muita gente tem medo de tomar a vacina da gripe. Fala, não, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu tomo e fico gripado. Já tomei uma vez, eu tomei, deu uma semana, fiquei gripado. Isso é um mito, né, doutora? Sim, é mito. E é um dos mais comuns. Né? Então, infelizmente, a vacina chega pra gente no Brasil quando ela está no meio dos quadros infecciosos virais, né? Quando o vírus da gripe já está chegando, já está circulando, né? E às vezes as pessoas que já estão contaminadas, mas não desenvolveram ainda a infecção, acabam desenvolvendo e relacionam esse fato com a vacina, né? É uma coisa que é bem comum, como a gente vê, os pronto-socorros enchem em todo o país nessa época do ano, os pronto-atendimentos. Então, da mesma forma que esses quadros gripais eles chegam, tem os mais leves que estão nas residências e as pessoas no trabalho, as pessoas estão circulando e continuam suas rotinas e as pessoas se contaminam, não pegam no mesmo dia, de imediato, acabam tomando a vacina e desenvolvendo o quadro infeccioso e associando a vacina. Essa vacina ela não tem como causar gripe, porque nem a vacina da rede pública, nem é disponível na rede privada, porque é uma vacina fragmentada e inativada, que significa que é feita de vírus morto e picado. Então, o vírus morto e picado, ele não tem como causar gripe em ninguém, né? Então, claro, efeitos colaterais, dor no corpo, alguma dor muscular, febre nas primeiras 24, 48 horas da vacinação, reações comuns, esperadas, tá? São reações do nosso sistema imunológico à vacina, né? Mas um quadro de gripe já não é possível pela vacinação, nem mesmo da rede pública. E tem gente que fala também assim, mas eu já tomei ano passado, esse ano eu não preciso tomar. Sim, isso também é um mito, né? Também é um mito. Por quê? Nosso sistema imunológico, a vacina contra a gripe, ela tem um tempo que ela acaba protegendo a gente. Depois de um tempo cai a proteção, sem contar ainda o fator mais importante, que é a mutação que esses vírus sofrem. Então, como esses vírus sofrem mutações, se a gente não tem uma vacina nova, ela não vai ser efetiva ao novo vírus. Então, daí a importância de tomar anualmente. Então, mesmo aquelas pessoas que, de repente, por algum quadro, um bebê que, de repente, estava fazendo 6 meses lá, no ano passado, em novembro, dezembro, chegou a tomar vacina contra a gripe trivalente, ou seja, quadrivalente, numa clínica particular, o ano passado, no final do ano, esse ano já está na hora de tomar de novo. Por quê? Porque é uma vacina nova, né? É uma outra vacina. Então, é importante tomar a vacina atualizada, né? Que vai servir para proteção das cepas circulantes atualmente. E essa vacina desse ano agora já está atualizada? Contra quais cepas ela protege, doutora? A vacina da rede pública trivalente, ela está protegendo contra o H1N1, o H3N2 e um dos tipos de influenza B, que é o Victoria. Na rede privada existe uma outra vacina, que é a quadrivalente. Então, além dessas cepas, né? H1N1, H3N2 e um dos tipos de influenza B, o Victoria, ele protege também contra um outro tipo de influenza B, que é o Yamagata. Então, ela amplia um pouquinho mais a proteção contra a influenza B. Por isso, é uma vacina que
acaba tendo uma abrangência um pouquinho maior. E esse ano, pela primeira vez no Brasil, está disponível também, infelizmente ainda só em rede privada, a vacina influenza high dose, que é uma vacina que já existia fora do nosso país, mas não no Brasil pela primeira vez esse ano, que ela tem 4 vezes a quantidade de antígeno da vacina contra a gripe quadrivalente que já era disponível nas redes privadas. Essa vacina ela está indicada para as pessoas acima de 60 anos, os idosos, pela própria característica da imunossenescência que a gente já conversou inicialmente, né? Então eles têm uma resposta um pouquinho mais menos robusta do que as outras pessoas, a vacina. Então essa influenza high dose, que tem 4 vezes a quantidade do antígeno, ela tem uma capacidade de melhor de estimular o sistema imunológico dessas pessoas para uma proteção melhor, mais efetiva, um pouco mais efetiva do que a quadrivalente e a trivalente. Doutora, uma outra dúvida que sempre surge, inclusive surgiu hoje, a gente estava conversando com os jornalistas e a gente perguntou, nossa, eu estou um pouco gripado, será que eu posso tomar vacina da gripe gripado? A gente recomenda o seguinte, a vacinação não é uma urgência, tá? Não é uma contraindicação absoluta, porém a gente sempre recomenda esperar o quadro gripal passar para estar fazendo a vacina, né? Então, quando a gente tem um quadro gripal, geralmente uma semana depois a gente está bem, então espera uma semana e toma a vacina pós, porque se tiver alguma reação vai ficar na dúvida se é da vacina, se é do quadro gripal, então espera uma semana, mas não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação, é uma recomendação, né, médica, geralmente dos especialistas, de estar esperando passar esse quadro infeccioso, esse quadro que está terminando o tratamento para estar fazendo a vacinação. A recomendação da vacina da gripe é a partir de 6 meses, é isso? 6 meses de vida. 6 meses de vida para qualquer faixa etária, tá? Na rede pública ela é disponível, né, a trivalente. Esse ano já está disponível acima dos 6 meses de vida para toda a população. Então, quem tiver interesse em tomar vacina contra a gripe pode estar procurando um posto de saúde, vai conseguir vacinar, porque esse ano e recentemente ela foi ampliada e o Ministério da Saúde liberou para toda a população. E quem tiver interesse em vacinar com a quadrivalente ou com a quadrivalente high dose, procura uma clínica, um serviço privado de vacinação que também consegue fazer essa imunização. Os menores de 6 meses, infelizmente, ainda não podem ser vacinados, mas por isso é muito importante a gente vacinar quem o cerca, né? Então, os pais, se tiver avós que ajudam a cuidar, se tiver alguma cuidadora, alguma babá, o irmãozinho, a irmãzinha, então são as pessoas que convivem com esse bebê, é de extrema importância que estejam vacinados, porque às vezes eles pegam um quadro mais leve, mas podem transmitir um quadro grave, né, e ter consequências muito ruins para um bebezinho que não tenha o sistema imunológico desenvolvido e não tem a imunização, né? E as grávidas, doutora, podem tomar também? Podem, inclusive elas são... Qualquer período da gestação? Qualquer período da gestação. Essa é uma das vacinas que a gente não espera período. Em geral, é comum nas grávidas a gente esperar o primeiro trimestre para fazer vacina, porque o primeiro trimestre é um trimestre de maior risco de aborto, de perdas fetais, às vezes não por causas cromossômicas ou outras causas comuns, e então é uma época que se evita a vacinação, exceto a de gripe, porque a vacina contra a gripe, Covid, pela gravidade e pelo que elas podiam desencadear nas grávidas, então é uma vacina que a gente não espera idade gestacional para estar fazendo como as demais. Bom, quando a gente fala de gripe, não tem como a gente não falar de automedicação, que Sim. é um assunto bastante delicado aqui no Brasil. A gente tem muito esse hábito de se automedicar para vários tipos de doença, na verdade, né? E a gripe é uma delas, né? Ficou gripado, começou a escorrer nariz, tossir, vai na farmácia, assim, top de remédio. O que a senhora tem para falar para a gente sobre isso? Os médicos ficam desesperados. É um risco, né? Porque, que nem eu falei, depende do que é, depende de uma anamnese, de um exame para a gente ter um melhor tratamento nesse quadro, porque os sintomas são muito parecidos, né? Então, tosse, espirro, febre, dor de garganta, né? De repente é uma tosse que não passa, será que
tá com uma sinusite, tá com uma infecção pulmonar já. Então, assim, a pessoa que vai se automedicando, de repente ela vai dando chance para aumentar essas complicações e ter complicações que de repente ela não teria se tivesse feito o tratamento adequado ou conduzido o tratamento da melhor forma. Ou até chega no hospital numa fase que já está complicada com essas infecções, porque demorou para procurar ajuda, né? Então, chega lá uma pneumonia já com derrame pleural, com indicação até de uma cirurgia para estar fazendo aquele tratamento associado a um antimicrobiano de uso exclusivo hospitalar, porque complicou, porque acabou dando oportunidade para uma complicação pela automedicação e por não procurar ajuda. E falando isso sobre as complicações, né, que a influenza, por exemplo, pode trazer, quais que são as principais sequelas? Porque muita gente parece que não leva a sério a influenza, né? Fala, é só uma gripe. Mas ela pode trazer sequelas, inclusive, bem graves, né, doutora? Sim, muito graves. A gente tem efeitos diretos, né, do quadro de influenza e os indiretos. Então, pensando em diretos, a gente vai pensar, claro, nas vias respiratórias. Então, num quadro de pneumonia, né, uma complicação por uma otite, por uma sinusite. Mas a gente tem também uma descompensação de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, de uma asma, né? Mas a gente também tem os efeitos indiretos, né? Que é uma descompensação de um quadro de diabetes, de uma insuficiência renal, pelo quadro gripal, como também é gatilho para infarto agudo do miocárdio, é gatilho para uma doença, um acidente vascular cerebral e coisas que são coisas que poderiam ser prevenidas, né? De repente, com uma vacinação, com uma prevenção feita antes no momento certo, né? Por exemplo, o estudo tem um banco de dados canadense, né? uns estudos, dados científicos desses bancos de dados canadenses que constataram que existe uma chance de 6 vezes maior de infarto agudo de miocárdio até 7 dias após um quadro gripal. Nossa. Né? E dados escoceses também, de trabalhos científicos escoceses, já mostraram também que pós-quadro gripal pode ter um aumento de 10 vezes de um infarto agudo de miocárdio e até de 8 vezes de um acidente vascular cerebral. Então, pode trazer complicações muito mais sérias do que a gente imagina, que é só um quadro gripal. Né? E falando sobre outra doença muito séria que algumas pessoas parece que já deram até uma relaxada, né? Acha que está tudo certo, é a Covid. A gente não tem como não falar da Covid. Já está disponível também no sistema de saúde a vacina bivalente, né? Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa vacina e a importância de manter a caderneta vacinal sempre atualizada, né? O pessoal parece que deu uma relaxada, parece que, não, o Covid já está tudo certo. E não é bem assim, né? Sim. Todos perderam amigos, eu acredito, muitos familiares pelo Covid, né? Então, é uma doença que a gente viu, né? Tudo que causou. E se isso teve um controle, se isso teve um controle no sentido de diminuir óbitos, diminuir a gravidade e uma redução de hospitalização e óbito ao modo que a gente via, né, nos hospitais e todas as redes de telecomunicações, foi após a vacina, né? Não há dúvida que esse cenário mudou depois do início da vacinação. Então, a gente não pode esquecer disso. Infelizmente, rolou muita fake news, muita informação errada e muitas pessoas ficaram com medo de tomar vacina contra a Covid ou até com medo de reações, né? E acabaram com a diminuição da gravidade, né? Caiu a preocupação também com a vacinação, né? Pela Covid. E a gente continua tendo esse ano, a gente continua vendo infecção por Covid, claro, graças a Deus, casos mais brandos. Tem sido raro a hospitalização, esse ano teve, mas claro, em menor escala, mas teve quadro. E a gente sabe que o vírus da Covid, ele se mostrou, assim como o da gripe, um vírus capaz de se mudar, né, de se mutar. Então, se a gente viu todo mundo, né, estava na mídia, então a gente teve contato. O primeiro foi a variante alfa, depois veio a variante beta, gama, né? Então,
Então a gente foram Delta, a gente foi tendo variantes novas, né? Que eram nada mais que mutações que esse vírus sofria. E dependendo do tipo de mutação, às vezes eram variantes só de observação, às vezes de interesse, às vezes variantes preocupantes que causaram novas taxas, novas epidemias dentro de um ciclo já da doença em atividade. E a variante Ômicron, que é a que está circulando atualmente, e suas subvariantes, né? Porque além da variante ainda tem as subvariantes, BA1, BA2, BA4, BA5, XBB, então são variantes que elas foram mutando e causando infecções, e elas estão disponíveis, são variantes de maior transmissibilidade e ainda estão circulando não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, por que a importância da vacina bivalente? Porque além dela conter uma variante da cepa da Covid original, ela contém uma variante da Ômicron, que é a variante que está circulando atualmente e causando infecções que têm alta transmissibilidade. E as pessoas, claro, acima de 60 anos, os imunodeprimidos, as gestantes, são, claro, o grupo de maior risco. Porém, a vacina bivalente ela já está disponível também a partir dos 18 anos para toda a população. Então, quem tem acima de 18 anos já tomou as 2 primeiras doses, já tomou pelo menos 2 doses da vacina com a monovalente, ela já pode estar tomando a bivalente também. A bivalente, então, acima de 18 anos, né? Na maioria dos casos, com algumas exceções apenas. E para as crianças, doutora, que é importante a gente falar isso, né? A bivalente não está disponível para as crianças, mas as crianças também têm que ter o sistema vacinal delas, né? Então, vamos lá. As crianças de 6 meses a 4 anos que tomaram o esquema vacinal da Pfizer Baby é um esquema de 3 doses. As crianças de 3 a 5 anos que tomaram a vacina contra a Covid monovalente da Coronavac, elas já têm indicação de um reforço, desde que tenha feito pelo menos 4 meses do esquema primário. Crianças de 5 a 11 anos que tomaram a monovalente, seja da Pfizer ou da Coronavac, que eram as 2 disponíveis para a faixa etária na época, elas já também têm recomendação de reforço, desde que tenha feito pelo menos 4 meses da vacinação. Assim como de 11 a 17, né, que tomaram a monovalente, já tem indicação de reforço. E os adultos acima de 18 anos que tomaram a vacina que tomaram pelo menos 2 doses, ou às vezes 3, ou às vezes até 4 doses da monovalente, desde que feito 4 meses de intervalo, já pode estar fazendo a bivalente. Os pais às vezes ficam até meio confusos, né? Sim, não sei se eu posso dar, se eu não posso dar, se já está na hora. Também na dúvida é só levar a carteirinha no posto de saúde e se informar, né? Com se está na dúvida se pode ou não tomar. Sim, procura um posto de saúde. São muitas, né, variantes. A gente teve vacinas diferentes, né, esquemas diferentes, mudanças de esquema ao longo de todo esse quadro de vacinação e a pandemia. Então, é difícil a gente guardar todas essas informações, né, e lembrar. Então, somente a mãe que tem vários filhos, né, nossa, será que está na hora do reforço desse ou daquele? Então, leva as carteirinhas, um jeito melhor é esse, realmente procurar um posto de saúde, eles estão super informados, estão super orientados, procurar um posto de saúde e adequar a vacinação. Inclusive, a prefeitura está com a vigilância está com um posto de vacinação dentro do shopping, que está ficando aberto da meio-dia às 9 da noite, se não me engano. E tá super fácil, não tem fila, tá acessível, é só chegar lá com as carteiras de vacinação, as meninas são super orientadas, têm conhecimento, então elas vão fazer a adequação da forma correta. Doutora, em relação à vacinação das crianças aqui na cidade de Jaú, o que a senhora observa, se as mães estão antenadas ou se infelizmente ainda está tendo uma baixa adesão? Como é que estão os dados aqui na cidade? A adesão está baixa ainda. A gente tem muito medo, né? Muitos pais com medo de dar vacina nos filhos pelas fake news, muitos pais angustiados e alguns até que não perceberam que foram tantas mudanças e tantas
mudanças de esquema por faixa etária que às vezes até no meio médico a gente se perde. Nossa, será que está na hora? Será que eu já consigo fazer o reforço? Será que não está? Então, às vezes até por desinformação e não só medo, também não levaram o filho ainda para um reforço porque não percebeu ou não teve oportunidade ou tempo de tomar a ciência de que estava tendo aquele reforço já. Doutora, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui na TV Câmara para passar todos esses esclarecimentos, como a senhora mesmo falou, né? A gente precisa de informação, porque Sim. muita gente às vezes está contaminado por essas fake news ou até realmente não tem a informação correta, né? Esse esquema vacinal pode parecer até um pouco confuso, né? Como a senhora Sim. disse, pela questão dos tipos de vacina, né? Como é que funciona, a qualidade é de um jeito, cada vacina é de um jeito. Mas a gente está aqui justamente para passar informação para a população, né, para que todo mundo tenha acesso à informação Correto. E informação de verdade, né, não fake news. Passar a informação correta com uma profissional da área que está amplamente capacitada para falar sobre esse assunto. Obrigada. Queria então deixar a senhora à vontade para dar o seu recadinho final então para a população que está nos assistindo, para reforçar aí esse recadinho da importância da vacinação, seja pela gripe, Sim. seja a vacina da Covid. Tá certo. A vacina está disponível na rede pública, está disponível a vacina contra a gripe acima dos 6 meses de vida para todas as faixas etárias, a vacina contra a Covid também, né? Então é só procurar. É só procurar os serviços de saúde. A gente também não pode esquecer, nessa época do ano, né, que a gripe, principalmente a Covid, a gripe, são doenças transmitidas por gotículas, por contato. Então, a higiene das mãos é muito importante, né? Então, a gente deve higienizar as mãos antes de alimentar-se, após, né, ter ido ao banheiro. Após contato, chegou num lugar, abriu maçaneta, abriu porta, encostou em corrimão, evitar contato com mucosas, com olhos, nariz, né? Então, se possível, continuem carregando álcool gel, né? Acho que é um hábito para sempre agora. Acho que né? É um jeito melhor, mais fácil da gente higienizar, né? Nem sempre a gente está tendo acesso a álcool gel mais como era um tempinho atrás, né? Em todos os lugares que vai, então o álcool no bolso ainda ajuda muita coisa. E, claro, para os alérgicos, né, procurem deixar o quarto mais livre, né, de cortinas, tapetes e almofadas e bichos de pelúcia e coisas que podem ajudar a acumular poeira e pó, né, que são fatores desencadeantes. Procurem, né, tratamento médico, evitem automedicação, tomem cuidado com a automedicação. Não demorem para procurar atendimento médico se tiverem tendo, né, outras complicações e principalmente não deixem de se vacinar. Doutora Luísa, muito obrigada novamente. Imagina. Eu também agradeço a você que está aí nos acompanhando pela TV Câmara. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Um beijo e até mais.